fé. Onde é que nós vamos e como é que nós vamos receber a fé? Como eu disse para vocês, a fé põe nossos pés no chão da realidade. Mas, para que brote no nosso coração a fé, eu preciso dar passos concretos. Existe aquela pequena historinha de um menino que queria ganhar uma bicicleta no Natal. Aquele menino pediu para o pai: pai, eu quero uma bicicleta. Vamos agora imaginar que esse menino que pediu a bicicleta para o pai no Natal, chega e diga para o colega: eu sei que eu vou ganhar uma bicicleta no Natal. Como é que você sabe? Primeira alternativa: eu sei porque eu estava lá na garagem, abri uma porta do depósito e vi a bicicleta escondida. Essa pessoa, esse menino, sabe que ele vai ganhar a bicicleta porque ele viu. Não é verdade? Ele viu. É um conhecer direto as coisas. Mas existe uma alternativa número 2. O menino chega para o colega e diz: eu vou ganhar uma bicicleta no Natal. Como é que você sabe? Alternativa 2. Eu sei porque a minha mãe viu a bicicleta. Tá vendo aí? Ele tem confiança no testemunho da mãe. A mãe é uma testemunha veraz, fidedigna. Ela viu. Mas mesmo assim, gente, alguém viu a bicicleta. Mas existe uma terceira alternativa. E essa é a alternativa da fé. Eu vou ganhar uma bicicleta no Natal. Como é que você sabe? Você viu a bicicleta? Não. Sua mãe viu a bicicleta? Não. Alguém viu a bicicleta? Não. Então como é que você sabe que você vai ganhar uma bicicleta no Natal? Meu pai me prometeu, eu confio no meu pai. Ele nunca me traiu. Essa é a fé. A fé é esta realidade da confiança. É a realidade que faz brotar no nosso coração a confiança no Deus que não se engana e não engana ninguém. Deus não vai se equivocar. Será que Jesus se enganou? Será que Jesus estava errado? Não, Jesus não erra, porque Ele é Deus. E será que Ele vai me enganar? Não, Ele não vai enganar ninguém, porque Ele é Deus. Ele não se engana e Ele não engana ninguém. Nós vamos confiar em Jesus. Mas como é que eu vou confiar em Jesus? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Jesus viveu há 2000 anos atrás, nós podemos dizer, né? É um personagem histórico do passado. A maior parte das pessoas pensam assim. Mas nós cristãos cremos que Jesus não é um personagem histórico do passado. Ele está vivo hoje. Eu me lembro de uma entrevista daquele famoso diretor de cinema, o Mel Gibson. Mel Gibson fez aquele filme da Paixão de Cristo. E ele deu entrevista para um jornalista, e o jornalista nas perguntas tinha sempre uma pegadinha, né? E ele queria pegar o Mel Gibson no contraponto. Por quê? Porque o filme da Paixão de Cristo estava sendo acusado de ser um filme antissemita, contra os judeus. Era um filme preconceituoso contra os judeus. E aí o jornalista fez aquela pergunta para Mel Gibson e queria saber qual era a posição de Mel Gibson
no conflito entre os palestinos e os judeus, para colocar o Mel Gibson numa posição difícil, para dizer assim: vamos ver se ele fica do lado dos judeus, aí o pessoal dos palestinos vai ficar contra ele. Se ele fica do lado dos palestinos, eu vou dizer: está vendo? Era antissemita de verdade. Então era uma pegada, era um laço aquela pergunta. Então o jornalista foi e perguntou para o Mel Gibson e disse assim: o que é que Jesus diria do conflito entre os árabes e os judeus se Jesus estivesse vivo? O Mel Gibson parou assim, olhou para o jornalista e disse: o que você quer dizer se Jesus estivesse vivo? Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele não é um personagem do passado, não é o que ele diria se ele estivesse vivo. Ele está vivo, essa é a nossa fé. Jesus está vivo. Mas você vai dizer mais uma vez: mas padre, está vivo onde? Cadê Jesus? Eu não vejo. Onde é que está Jesus? Gente, o lugar de nós encontrarmos Jesus vivo é a igreja. A igreja é o lugar de encontrarmos Jesus vivo. E isso, eu estou dizendo, não é uma ideologia católica. Essa é a realidade mais concreta que nós vemos na própria Bíblia. Um dia, São Paulo estava caminhando e indo para a cidade de Damasco. Naquela época, São Paulo chamava-se Saulo. E ele ia lá para prender cristãos, homens e mulheres como eu e você, pecadores, mas que acreditavam em Jesus, homens limitados, mas que acreditavam, tinham fé. E São Paulo queria colocar essas pessoas na prisão, queria perseguir os cristãos, estava perseguindo os cristãos. No caminho de Damasco, São Paulo é atingido por uma luz e uma voz diz a ele: Saulo, Saulo, como é o resto da frase? Por que me persegues? E São Paulo, muito acertadamente, pergunta: Senhor, quem és tu para que eu te persiga? Ele não estava perseguindo nenhuma luz, ele não estava perseguindo Deus, ele estava perseguindo os cristãos, pecadores, como eu e você, que tinham fé em Jesus. Mas vejam o que Jesus diz: Saulo, por que me persegues? Tem muita gente que acha que a experiência de conversão é uma experiência em que você é atingido por uma luz divina e de repente você, sozinho, acredita em Jesus. Não é isso que a conversão de São Paulo nos ensina. A conversão de São Paulo nos ensina que a fé, que a conversão, ela é eclesial desde o começo, desde o seu primeiro passo. Quando São Paulo tem aquela experiência de Deus, que diz: Saulo, por que me persegues? Jesus está ensinando a Saulo: Saulo, em cada homem e mulher, pecador que seja, mas que professa sinceramente a fé e quer ser fiel a mim, em cada cristão, na igreja, eu estou presente. Jesus está vivo na sua igreja. Porque me persegues? Se você persegue a igreja de Cristo, você persegue Cristo. Por quê? Esse é o grande mistério. E então São Paulo, tentando explicar isso, que é a experiência fundamental da sua primeira conversão, São Paulo foi e escreveu aos Coríntios aquela belíssima metáfora, uma comparação a respeito do corpo de Cristo, dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo.
Cristo está vivo na igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Então, quando você persegue um membro aqui na terra, você está perseguindo a cabeça. Se eu pegar um martelo e bater com o martelo no seu dedo assim, pá! Você vai dizer, ai! Quem é que grita? É o dedo? Não, quem grita é a boca, né? Não é isso? A cabeça não vai dizer assim, ah, foi só o dedo. Tem nada a ver com isso. Não foi uma martelada na cabeça, foi uma martelada no dedo. Ah, que o dedo se lasque, né? Que o dedo se vire sozinho. Não. Quando eu atinjo o dedo, a cabeça reclama, o corpo inteiro padece. Quando você tem aquela dor, aquela surpresa, o corpo inteiro dá sinais disso. O seu corpo se agita, a boca grita, dos olhos saem lágrimas, o coração acelera, você começa a suar. O corpo inteiro padece, porque um membro sofre. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, está nos ensinando que Ele está vivo no céu, ressuscitado, mas também está vivo na terra, ressuscitado e vivendo no meio de nós, nos membros da igreja. Agora, existem membros da igreja que estão meio desfigurados, que não parecem Cristo, mas existem membros da igreja que resplandecem isso e mostram isso com grande eficácia. São os santos. Se uma pessoa dissesse assim, Padre Paulo, eu quero me converter, o que é que o senhor sugere como leitura para a minha conversão? Eu sei que tem muita gente que diz assim, olha, vai, pega a Bíblia e lê. Vai para o Evangelho, vai diretamente para a Bíblia. Eu respeito essa maneira de agir, não vou criticar, mas só vou dizer o seguinte, que eu prefiro uma outra abordagem, que é mais tradicional na igreja. Você quer se converter? Faz o seguinte, leia a vida dos santos primeiro, depois você vai para o Evangelho. Vou lhe dizer por quê. Porque se você vai e lê o Evangelho, você pode ler o Evangelho como se fosse um livro de arqueologia, um livro, um testemunho do passado, um Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Mas se você vê a vida de um santo, você vai ver que aquele Jesus de lá dos Evangelhos está vivo ao longo da história, ao longo dos 2000 anos da igreja, na vida dos seus santos. Quando, por exemplo, você pega a vida de um santo como o Santo Padre Pio de Pietrelcina, a vida do Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Gente, esse homem não morreu há um século atrás, morreu há menos de um século. Ele morreu em 1968. Eu nasci em 67. Ele morreu um ano depois de eu ter nascido. Eu tinha 1 aninho de idade. Então, não faz tanto tempo assim. Eu tenho problema de DNA, né? Data de nascimento antiga, mas não é tão antiga assim. Então, o Padre Pio foi um fenômeno extraordinário na história da igreja recente. O Padre Pio foi um homem que viveu em pleno século XX e foi um fenômeno extraordinário de milagres e de graças de Deus. Primeira coisa, os estigmas dele já são uma coisa extraordinária. Ele tinha as chagas de Cristo.
Os médicos tentaram durante anos e anos e anos e anos curar aquelas chagas, curar aqueles estigmas, não conseguiram nada. Não conseguiram absolutamente. De repente, antes de morrer, Deus disse para o Padre Pio que ele teria aquelas chagas durante 50 anos, só. Aquela ferida que os médicos tentaram curar, sarar, durante 50 anos, de repente, alguns dias antes de morrer, a ferida desapareceu e não ficou nenhuma cicatriz. Gente, isso não existe. Um arranhão que você faz deixa uma cicatriz, é ou não é verdade? Imaginem uma ferida que durante 50 anos dava para enfiar o dedo por causa da profundidade. Durante 50 anos os médicos tentaram curar. Os médicos iam lá, colocavam remédio, enfaixavam a ferida e colocavam um lacre para ninguém mexer. Porque se você tem existem feridas que ninguém consegue curar, sim, mas essas feridas que ninguém consegue curar, elas dão um sinal de que são doença. Ou seja, o que é que significa que uma ferida está doente? Ela começa a necrosar ao redor, ou seja, o tecido vai ficando podre. Se você não consegue curar a ferida, vai ficando podre. Aquela ferida fede, tem mau cheiro, tem odor. Aquela ferida, ela mostra sinais purulentos, ou seja, pus. Aquela ferida mostra o sangue que vai coagulando e vai ficando também ele ali, né, podre de alguma forma. Quando os médicos não conseguem fechar uma ferida, ela dá sinal de que está doente e que, pelo menos, ela está tentando curar. Ela tenta, por exemplo, coagular o sangue. Pois bem, os médicos enfaixaram as feridas do Padre Pio, voltaram uma semana depois, estava lá o lacre, ninguém mexeu na ferida, abriram, a ferida estava com sangue vivo, não fedia, não mostrava nenhum sinal de doença, muito pelo contrário, estava totalmente viva, a carne estava sadia e o que é mais impressionante, exalava um cheiro agradável. E isso várias pessoas sentiram durante a vida de Padre Pio, que havia um odor de rosas às vezes, né, de flores, com as feridas do Padre Pio. Gente, que coisa extraordinária. Imagina, uma ferida que durante 50 anos ninguém conseguiu curar. De repente, alguns dias antes dele morrer, as mãos deles estavam intactas, sem uma cicatriz. Sem uma cicatriz. Mostrando que aquelas feridas realmente eram prodigiosas, que aquelas feridas realmente eram milagre. Milagre. Não é que ela fechou de repente, curou e ficou a cicatriz. Não, ela desapareceu milagrosamente sem deixar traço, como se nunca tivesse existido. O que querem dizer essas feridas do Padre Pio? Quer dizer que Cristo estava vivo nele. O Cristo ressuscitado. As chagas gloriosas do Cristo ressuscitado. O Padre Pio, como São Paulo, podia dizer: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui.